Boa noite, pessoal. Vamos chegando para mais uma live. Vamos receber a nossa convidada de hoje que já chegou. Oi, Angélica. Tudo bem? Tudo e você? Bom, Angélica, obrigada por ter topado o convite, né, para a gente conversar um pouquinho hoje sobre a análise sensorial nesse contexto de pesquisa acadêmica. Você é doutoranda, né? Só contando um pouquinho para o pessoal, você é doutoranda. Tem um projeto de pesquisa com vinhos e análise sensorial, está desenvolvendo seu projeto nos É, Estados Unidos e vai contar um isso, pouquinho da sua história hoje para gente, né? isso mesmo. Eu queria agradecer, Tati, a oportunidade. Quando você entrou em contato comigo, falei, nossa, que privilégio. Fiquei super feliz, então eu agradeço muito. E isso mesmo, eu faço doutorado aqui nos Estados Unidos, no Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos na Oregon State University, fica no estado do Oregon, bem pertinho do estado da Califórnia, né? Eu estou no meu 4º ano. E no meu projeto, eu trabalho bastante com análise sensorial, mas é mais a aplicação, né? Para o vinho, né? Eu estou trabalhando com vinhos brancos, né? Investigando quais compostos voláteis e a interação entre eles, né? Para os aromas de fruta tropical. Então é um projeto bem interessante. Tem bastante química e sensorial. E a gente vai falar um pouco aí, né? Durante a live. Sim, com certeza. Ô, Angélica, para começar, me conta como é que você foi parar nesse mundo da sensorial? Como é que você conheceu essa área? O que fez você se interessar? Tá. Bom, quando foi bem cedo já, logo de cara, quando eu terminei a escola, né, o ensino médio, eu fiz um curso técnico no Senai, em Campinas, de tecnologia de alimentos. E lá a gente teve análise, o curso, né, de análise sensorial, e eu me interessei bastante pelo curso, achei super legal. E depois, quando eu fiz faculdade, né, eu sou formada em Ciências dos Alimentos na Exalc, né, Universidade de São Paulo, e lá também eu tive a disciplina de análise sensorial e eu gostei bastante. Trabalhei com... Não foi tanto sensorial em cachaça, mas eu cheguei a ver um pouquinho a aplicação, né, do método, né, de análise sensorial, essa ciência para cachaças. O que mais que eu acabei vendo? Acho que foi mais isso, assim, eu sempre gostei. Depois, quando eu ainda estava na faculdade, né, era aluna de graduação, eu tive uma oportunidade de fazer intercâmbio, aí pelo Ciências Sem Fronteiras, não sei quem lembra aí desse programa, né? E, A época que a ciência ainda tinha dinheiro, né? exatamente. Então, em 2015, eu vim aqui para os Estados Unidos, só que eu estava em outro estado, eu estava no estado do Kansas. Então, eu estudei na Kansas State University. E lá, eu não cheguei a trabalhar diretamente com análise sensorial, mas a gente trabalhou em uma disciplina com qualidade de produtos lácteos. Tinha um pouquinho de sensorial. E aí, eu sempre ficava voltando, pensando assim, nossa, eu gosto muito dessa área. E eu gostava muito também de bebidas alcoólicas, seja cerveja ou vinho. Eu gostava dos dois. E daí, no final desse programa desse intercâmbio, né, os alunos do Ciências Sem Fronteiras tinham a oportunidade de fazer um estágio em alguma outra universidade ou em empresa, né, um estágio de verão. Mas só que era por conta do aluno, procurar esse estágio. Então, eu comecei a entrar em contato com várias universidades. Na época, eu estava pensando em fazer mestrado ou não. Então, eu só entrei em contato com universidades mesmo, né? Eu entrei em contato com uma professora daqui, da Oregon State University. Entrei em contato com professores da UC Davis, lá na Califórnia. E também com professores no Colorado, na Colorado State University. Tanto aqui na Oregon State, quanto na UC Davis era para trabalhar com vinho e no Colorado com cerveja. Então, qualquer lugar que eu fosse, eu ficaria muito Tava feliz. feliz. E eu parei aqui na Oregon State University, trabalhei com a pessoa que hoje é a minha orientadora.
Então, naquela época, em 2016, no verão daqui, né, que é no meio do ano, de 2016, a gente trabalhou em um projeto sensorial, onde a gente estava investigando quais compostos voláteis estavam ali causando os aromas de frutas vermelhas em vinho tinto. Então, foi um projeto muito interessante, tinha química e sensorial, e eu gostei bastante. E no final desse projeto, a minha orientadora me perguntou: o que você vai fazer agora que você está indo embora? Eu falei assim: bom, preciso voltar para o Brasil e terminar a graduação. Ela: quando que você termina? Eu falei assim: eu termino no fim de 2017. Ela: eu tenho uma vaga já logo em janeiro de 2018, se você quiser voltar para fazer um doutorado. Aí eu falei: eu quero, eu gostei dela, eu gostei muito dela, ela é uma orientadora excelente. Me sinto muito sortuda por ter encontrado ela me deu muitas, muitas oportunidades. E daí eu voltei, eu basicamente terminei, né, a faculdade em dezembro de 2017 no Brasil. E aí em janeiro de 2018 eu já estava aqui para começar o doutorado. Foi bem rapidinho, né? Muito legal, emendou um no outro, né? E conta um pouquinho do seu projeto, né? Você chegou aí e você já tinha na cabeça o que exatamente você ia trabalhar, ou você foi construindo esse projeto? Então, falei pra você que eu tenho dificuldade com as palavras em português e inglês, né? Aqui a gente fala... Não tem problema, é chique. Ai, super, né? Grant. É uma pesquisa, né, que você escreve para uma fundação e aí eles vão ou não financiar aquele projeto, né? Aqui se chama grant. É um projeto, né, de pesquisa que você envia que vai ter verba ou não para esse projeto. Então, esse projeto que ela tem era sobre investigar os aromas frutados em vinhos brancos, mas era um projeto bem aberto. Então, você pode escolher a metodologia que você quer usar, desde que você traga os resultados. Esse era o projeto que ela tem. Geralmente, né, se você escreve um projeto e lá nesse projeto você já lista toda a metodologia, tudo que você vai fazer, você tem que seguir aquilo, não tem jeito. Eu escrevi foi aceito e a gente tem que seguir à risca tudo que tá lá, não pode mudar. Mas esse não, esse era bem aberto. Então, quando eu entrei aqui, a gente tinha várias reuniões, né? No começo, eu demorei um pouco para, de fato, começar com a pesquisa, né? Demorei mais ou menos um ano, porque eu tive que fazer bastante disciplina, né? Principalmente... Planejamento e tudo, né? Isso, eu até que não cheguei a fazer tantas disciplinas, porque eu já era formada, né, em ciências dos alimentos. Mas se eu fosse da área da química, ou alguma área, assim, um pouco relacionada, mas não tanto, eu teria que ter feito mais disciplinas, né? Mas, ainda assim, no primeiro ano, os 2 primeiros anos do doutorado, a gente acaba fazendo bastante disciplinas e aí não dá tanto tempo para se dedicar ao projeto. A gente estava só, assim, discutindo como que seria, né? Qual que seria o nosso approach, né? Assim, para investigar os aromas, né, dos vinhos brancos. Mas me lembra mesmo a pergunta inicial, acho que eu dei uma introdução. Do seu projeto. Sim, os detalhes do meu projeto, como que eu faço. Isso, isso. Então, no meu projeto, a gente está investigando quais são os compostos voláteis presentes no vinho que impartem aromas de frutas tropicais, né? Então, quando a gente fala... Você até me perguntou, né, quando a gente conversou um pouco, né? Nenhum aroma presente do vinho é só do vinho, né? Só da uva. Os compostos voláteis, eles não são exclusivos de apenas uma matriz, né? Eles estão presentes em várias frutas, em vários vegetais, em vários outros compostos, em outros alimentos, outras coisas. Então, quando a gente, por exemplo, experimenta um vinho branco, fala, nossa, tem aroma de maracujá. Provavelmente o maracujá e o vinho vão ter alguns aromas, né, parecidos. E isso é verdade. Então, no meu projeto, a gente tem 2 maneiras de analisar
os compostos voláteis ali e a interação, né, com a nossa percepção sensorial. Tem a correlação, né, a gente faz análise sensorial de vinhos e também análise química, né, no gás cromatógrafo ou HPLC, né, a gente consegue quantificar os compostos voláteis ali presentes naquela amostra e através de métodos estatísticos você vê a correlação. Só que a correlação, né, não é causa. Pode ser ali que uma molécula volátil e um aroma eles estejam bem fortemente correlacionados, mas não quer dizer que necessariamente aquela molécula está causando aquele aroma. Às vezes pode ter alguns outros fatores que implicam, pode ser que você esteja perdendo alguma coisa ali, algum detalhe, né? E pode ser também que seja só uma correlação. Correlação não é causa. Outra maneira de identificar, né, de investigar quais compostos voláteis impartem quais compostos aromas nos vinhos é através de um método de adição ou omissão de aroma. Então, como que funciona esse método? Você pode ou ter um vinho modelo, que é, por exemplo, uma solução de 12% de etanol, com um pouco, se é uma base de vinho tinto que você quer, vamos dizer assim, fazer um vinho fake, assim, você pode adicionar um pouco de tanino, outras coisas, mas você adiciona ácido também. Diversos grupos aí. Fazer uma soluçãozinha padrão. Isso. Para ir adicionando coisas em cima. Isso. E você pode fazer isso, e aí, de uma maneira controlada, você vai adicionar os compostos de volta ao vinho, né? Seja nesse modelo. Outra maneira é você desaromatizar uma amostra de vinho que você tem. A gente utiliza um polímero, né? E os compostos voláteis, eles vão adsorver ali naquele polímero e depois você filtra e o vinho fica um vinho bem sem aroma, um vinho bem neutro. Então, a gente escolheu o método de desaromatizar o vinho. E aí, depois, de uma maneira controlada, você adiciona os compostos que é do seu interesse, né? Você escolhe ali os seus tratamentos. E aí, você submete, né, aquelas amostras a um painel de análise sensorial, e aí, de fato, você consegue identificar a causa, né, de certos aromas, às vezes algumas interações também. Então, são essas duas as maneiras, né, os métodos que a gente utiliza para identificar, né, ver quais aromas ali estão contribuindo com aromas específicos do vinho, né. E eu faço as duas maneiras, na verdade. Sabe, algo que eu acho muito interessante disso tudo que você comentou é que dá para entender que as duas partes do seu projeto separadamente não trazem a riqueza que o projeto como um todo faz. Porque se um vinho tem determinado composto volátil, não significa que ele vai ter determinado cheiro, né? Isso pode acontecer devido a outras interações com outras substâncias, e aí o único instrumento capaz de trazer isso como resposta somos nós. Isso. Então tem bastante, a gente faz, por exemplo, os compostos da madeira, eles mascaram, né? Já tem vários estudos que mostram que eles mascaram os aromas frutados do vinho. Então, se você quer envelhecer, você provavelmente vai perder um pouquinho ali daquele frescor, né, do aroma frutado do vinho. E existem várias outras interações também que acontecem. Às vezes você coloca no vinho ali na matriz um aroma que tem uma molécula volátil, uma família, né, de molécula volátil que tem um aroma frutado e outra que tem um aroma verde, assim, de grama. Elas juntas vão dar um aroma floral para o vinho. Sabe? Então, existem essas interações. Tanto que para os aromistas, né, eles que criam os aromas, né, nas casas de aromas, por exemplo, um aroma de morango, se você é uma combinação ali de uns 6, 10 compostos voláteis, né? Eu não sei, tô chutando. Mas se você sentir, né,
você cheirar cada aroma ali separado, nenhum deles vai ter o cheiro de morango, mas eles juntos conseguem construir esse aroma, né? Então é bem interessante. Eu gosto bastante dessa área. Isso é muito legal mesmo. Também é uma área que me encanta, ainda mais vinhos, né? Que eu também sou fã. E, Angélica, me conta uma coisa, quando você quando você precisa aplicar as metodologias sensoriais, ou lá no começo, quando você estava planejando o seu projeto e detalhando tudo que você ia aplicar de métodos, como que você buscou informações? Onde que você encontrou as metodologias corretas para aplicar no seu projeto? Na literatura, né? Sempre a gente vai, né? Antes de até assim começar a fazer o design, né? De um estudo, né? Tem um método científico, né? Primeiro você descobre ali qual é a sua hipótese, né? O que você está tentando descobrir ou qual questão você está tentando responder. E aí depois você descobre os objetivos do seu estudo, você faz o design, né? Você escolhe ali a metodologia, como que você vai tratar suas amostras, como você vai coletar suas amostras, é todo, né, um método científico, né, o passo a passo. Então, quando eu quis fazer assim, por exemplo, eu quero saber como os consumidores, né, como os consumidores vão caracterizar essas amostras, né? Aí eu fui lá e escolhi um método apropriado para esse fim. Então, no caso, eu escolhi o CATA, né, o Check All That Apply. Então, a gente sempre olhou na literatura, né, o que outros trabalhos, né, indicam ali, qual que é o método mais apropriado para a questão que a gente queria responder. E também, outra coisa que ajudou bastante na época, né, antes de eu começar outros projetos, foi o Congresso Internacional Pangborn. Eu fui nesse congresso em 2019 e foi muito legal porque eu vi a aplicação de vários métodos sensoriais ali, né, para diversos outros produtos, né, até assim produtos industriais, a indústria de alimentos, né, fazendo análise sensorial, e aquilo abriu um pouco o meu horizonte, assim, a gente pode fazer primeiro o CATA para colecionar termos, né, ver quais são os termos mais usados para aquelas amostras, os consumidores, e depois fazer um painel descritivo com os termos mais ali utilizados. Então, vamos fazer isso. Acho que é um método que funciona. Então, lendo bastante, né, indo na literatura mesmo, e conferências, conversando com pessoas que conhecem, né, então na minha banca do doutorado eu tenho uma professora que é especialista em análise sensorial. Então, sempre, na verdade, antes de eu, de fato, iniciar um estudo, eu gosto de conversar com todo mundo se eu tenho a oportunidade. Falar, isso daqui que eu quero fazer tá correto? Faz sentido? E é super rico isso também, né? Acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem que cultivar nessa vida são contatos, né? Sim, claro. Conhecer as pessoas, conversar, trocar experiência. Sim, sim. Não pode ter vergonha, se acanhar. Tem muita gente que fala assim, mas se eu for lá conversar com as pessoas, essa pessoa vai achar que eu sou interesseira, né? Mas interesseiro você é mesmo. Claro que você é. Tá todo mundo tentando fazer um network, mas não é ruim, gente. Você tá tentando o melhor para você. Às vezes você pode ajudar aquela pessoa de alguma maneira. É uma troca de experiências, né? Se você ajuda alguém a crescer também, né? Então, acho que é recíproco, o mindset do que é, né, fazer um networking e buscar, né? A gente tem que ser corajoso, porque o não a gente já tem, né? Tem que ir atrás do sim. E às vezes mas conseguir um sim, precisa de persistência. Tem que ir aos pouquinhos, né? Chega, dá um oi, pega o contato no LinkedIn, manda uma mensagem, enfim. E vai não pode. Só não pode ter vergonha, né? Não pode. E, Angélica, conta um pouco mais para mim dessa sua experiência do doutorado nos Estados Unidos, especificamente. O que você acha que... Provavelmente você tem amigos que fazem pós-graduação aqui no Brasil também, né?
Como é que é isso? Como que é em comparação a pós-graduação no Brasil e nos Estados Unidos, na sua visão? Tá. É bem diferente, assim, eu acho. Eu não cheguei, né? Eu não fiz o mestrado, então eu não fiz mestrado no Brasil, mas eu tenho amigos que fizeram mestrado no Brasil, depois vieram fazer o doutorado aqui. E eu acho que as universidades americanas, elas são muito fortes em vários quesitos. Primeiro é a estrutura que a universidade pode oferecer. Então, por exemplo, agora eu estou em um prédio que tem 4 andares e o pessoal basicamente vem aqui para estudar. A biblioteca é 24 horas, 7 dias na semana. Agora, durante a pandemia, não está mais sendo assim. Mas antes da pandemia, era assim. Então, assim, primeira coisa, tem bastante lugar para estudar. Se eu quiser ir lá na biblioteca pegar um computador, ter uma sala só para mim, eu consigo. Então, assim, eu basicamente tenho todo o suporte que eu quero. Mas, assim, um ponto muito importante é que, assim, aqui não tem universidade não paga, né? Os alunos pagam e pagam muito, assim. E eles se formam com dívidas, né? Dívidas de 20 mil dólares ou mais. Dependendo do curso que você escolhe, é mais, assim. Para quem é aluno de graduação, né? Que são basicamente eles aqui que bancam as universidades, é um período bem estressante, né? Acho que quem faz universidade pública no Brasil, acho que consegue se relacionar a isso, né? O quão estressante é ter que pagar a universidade. Mas, enfim, como uma aluna de graduação, eu consigo ver que tem esse suporte em muitas das coisas, assim, que você pensar. Por exemplo, se meu computador quebra, dependendo do que acontece, eu consigo consertar ele dentro da universidade. Mas vamos falar, assim, mais da pesquisa, né? Geralmente, eu vejo, assim, que tem mais verba. Era a questão que a gente estava conversando, né? Aqui tem muita fundação. Então, o meu projeto, ele é fundado pela American Vineyard Foundation. Então, o que é essa fundação? Várias das indústrias aqui na Califórnia, Washington e no Oregon, nesses 3 estados, elas doam dinheiro para essa fundação. Então, a fundação tem muito dinheiro e aí eles conseguem bancar pesquisas em várias dessas universidades. Então, você submete, né, um projeto de pesquisa, né, um grant, e aí ele pode ser aceito ou não, dependendo do interesse ali que os próprios, às vezes, enólogos querem descobrir, né? Então, se é um projeto que tem de interesse para a indústria, provavelmente seu projeto vai ser financiado, né? Então, as pessoas dessa fundação, eles estão direto em contato com os enólogos, né? As maiores vinícolas, né, desses estados aí são as pessoas as empresas, né, que conseguem doar mais dinheiro, né? Então, pelo menos na área de vinho, eu consigo ver que tem bastante dinheiro. Para outras áreas também, existe fundação de tudo aqui, que você imaginar. Então, mas isso não é uma verdade completa. Eu tenho amigos que eles têm dificuldade para conseguir fundos de pesquisa e pode ser muito estressante. Eu, graças a Deus, não tenho. Minha orientadora, ela conseguiu, né, todos os fundos aí para minha pesquisa e também para pagar um salário para mim, que é muito importante. E é isso. Por exemplo, eu tenho a minha mensalidade da universidade, né, que a gente chama de... Isso é paga também. Quando por exemplo, para um projeto de pesquisa, se eles querem um aluno de doutorado desenvolvendo esse projeto, é caríssimo ter uma pessoa, porque eles têm que pagar a sua tuition, que acho que mais de 20 mil, muito mais de 20 mil dólares por ano. Uau. Mais o salário, mais o seguro-saúde, né, que sai do meu salário, mas eles aumentam o salário um pouco para poder descontar esse valor. É muita burocracia, nem eu entendo como que funciona tudo. Mas de maneira geral... Pode perguntar. Eu queria te perguntar 2 coisinhas. Então, pelo que você está falando,
Ao contrário do Brasil, onde grande parte das verbas para financiamento de pesquisa vem de órgãos públicos, tipo CNPq, FAPESP e tudo mais, nos Estados Unidos isso vem principalmente de órgãos privados, né? De órgãos que representam os interesses de pesquisas privadas. Sim, pelo menos para vinho, sim, e eu posso ver que isso também acontece com cerveja. Imagino que aconteça em outros campos, né, de pesquisa, né? Vem de iniciativa privada. E uma outra coisinha Quem que tem me chamou a mais atenção. dinheiro, né, na verdade. Sim, com certeza. Acho que quanto mais aquilo de fato vai gerar um lucro para empresas e tal, mais fácil é de você arrumar um financiamento para sua pesquisa, né? Exato, afinal a gente faz pesquisa para quê? Para melhorar processos, para melhorar a vida, né, das pessoas, né, para desenvolver o mundo. Então, quem que desenvolve o mundo? Quem faz isso? As pesquisas, as empresas, na maior parte, né? Então, se a universidade e a empresa estão ali juntas, caminhando junto, eu acho que é muito mais benéfico, né? A universidade tem mais dinheiro para fazer pesquisa e a empresa se beneficia, né, daqueles resultados e consegue aí melhores tecnologias, né, para os processos. Consegue usar antes, né? A tecnologia chega antes nos produtos, para as pessoas, enfim. Sim, sim. E um outro ponto que me chamou a atenção é que você falou que você que o seu projeto de pesquisa te paga um salário e não uma bolsa, como a gente fala aqui, né? Isso que eles chamam de salário. Você trabalha ou você só estuda? Olha, eu acho que eu trabalho. Não, tô brincando. Apesar de ser pesquisa, é muito talvez parecido com o que eu faria numa indústria, que é considerada trabalho, né? Eu fico o dia inteiro lendo artigo, fazendo anotação e fazendo prova. Isso é estudar, né? Fazer aula, né? Créditos, isso é estudar, realmente. Agora, lógico que para fazer pesquisa tem que estudar antes, né? Mas ainda assim eu considero tudo isso um trabalho, né? E eu trabalho bastante, eu trabalho, sei lá, 8, 10 horas aí por dia. Eu não poderia deixar de falar isso, né? Porque quando a gente fala que é pós-graduando, a primeira pergunta que fazem é: mas você trabalha ou só estuda? Acho que a gente só brinca, né, de fazer pesquisa, mas é coisa séria, né? Uma pressão nas nossas costas também, né? Eu sou muito feliz aqui, assim, eu não acho que o que eu faço me estressa ou sei lá. Mas, de fato, é um trabalho como qualquer outro. Eu encaro, né, a pós-graduação como um trabalho. E eu vejo que tem muita gente que não encara dessa forma, né, que não tem horário para trabalhar, vive assim uma vida bagunçada. A diferença, né, entre pós-graduação e um trabalho é que você não tem horário, é muito flexível pós-graduação, na maioria dos casos, né, isso depende muito depende do orientador também, né? Depende muito do orientador. A minha orientadora, desde que eu entregue as coisas para ela no dia e no horário que ela quer, ela não quer saber o que eu estou fazendo da minha vida. E eu acho muito legal essa maneira como ela me orienta, né? Mas pós-graduação é muito flexível, então se você não tem a disciplina, né, de trabalhar em horários e tudo mais, isso pode ser bem complicado, e eu vejo que pessoas que não têm essa disciplina, elas são mais enroladas, assim, você consegue ver. Assim, perde prazo, com certeza. Tá sempre estressada. Eu procuro levar como um trabalho mesmo. Com certeza. Eu também acho que é um trabalho e que tem que ter muita responsabilidade, na verdade, para você saber lidar com toda essa liberdade sem deixar de entregar o que você precisa, né? Claro, e também pesquisa não é brincadeira, né? Quando você publica ali um artigo, você tem que publicar a verdade, né? Então, será que aquele número, né, aquele valor P, aquela análise estatística que você fez, aquele método que você fez, aquilo ali é verdadeiro, né? Como foi o design do seu estudo, né? Então, essas questões são bem sérias, na verdade. Eu acho que se você leva isso a sério na sua graduação, né, enquanto você está sendo educado, né, para ir depois no mercado de trabalho, ser um professor,
isso é um ótimo treinamento, né? Eu vejo isso como um grande treinamento, né? Para a carreira que você quer seguir, né? Certeza. Tem que ter muita ética. Essencial. E, Angélica, chegou uma perguntinha aqui da Gabriela, enquanto a gente conversava, ela pergunta como está funcionando a pesquisa durante a pandemia? Atrasou sua pesquisa? Atrasou minha pesquisa há 6 meses. Quando foi março, né, do ano passado, as universidades fecharam, assim, tava todo mundo trabalhando de casa. A gente ficou, acho que 4 meses sem poder pisar no laboratório. E aí depois a universidade estabeleceu, né, as medidas de segurança, né, do Covid, máscara, dentro de... Eles mediram, né, cada sala e aí se calculou quantas pessoas podiam estar dentro do mesmo ambiente. E uma série de medidas aí que a universidade lançou e quem quisesse estar na universidade teria que seguir. E as aulas foram todas online e ainda são online. Tem o plano, né, de agora no fall term, que o fall é a primavera aí no Brasil, né? Vai começar a ser presencial, né? Agora que a vacinação, né, do Covid já está bem avançada. Alguém me falou que acho que agora as crianças, né, quer dizer, adolescente, né, de 12 anos já pode ser vacinado, então acima tá disponível para quem quiser ser vacinado aqui, né? Tem gente que não gosta, né, de vacina, não entendo muito porquê, então quem quer ser vacinado, a vacina está disponível, né? Então, E faça aquela inveja para a galera. Já rolou uma dosinha aí para você? eu tô vacinada. A primeira Olha que beleza. da Pfizer. Aqui o que a gente estava falando, né? Eu não tem como, né, competir com os Estados Unidos. Aqui, se eles colocam um prazo para algo, estava até conversando isso com uma amiga. O plano é sempre você cumprir aquilo antes do prazo. É a cultura americana. Se você coloca um prazo, que daquela data não vai passar. É sempre antes do prazo que você vai terminar as coisas. Enquanto, por uma cultura aí que já existe há anos e anos e anos no Brasil, é sempre depois do prazo, né? E eu falei com você sobre isso. E quando eu cheguei aqui, eu sofri muito com essa questão de ter um prazo para completar algo e, de fato, fazer as coisas no prazo. De fato, chegar no horário nas aulas ou em alguma reunião, qualquer coisa. De ser mais objetiva, né? Se eu tô numa reunião com alguém e ir lá no ponto, sem ficar dando volta no assunto. Então, aqui eu gosto muito, aliás, dessa cultura americana. Eu aprendi bastante. Tem, assim, as coisas positivas e negativas. Eu ainda não acho que é necessário você praticamente pular o seu horário de almoço ou comer na frente do computador. Eu não faço isso, não gosto. E os americanos fazem. Não escova o dente depois do almoço também. Tem assim mesmo. Então, assim, tem algumas coisas da cultura que eu gosto bastante, aprendi muito, mas outras coisas, assim, eu só não quis adotá-las, né? Porque eu acho que não é necessário, né? Eu filtrei o que eu achei que seria bom para mim. Perfeito. E, bom, você está no 4º ano já do doutorado. Sim. O doutorado em breve vai finalizar. E aí, onde você imagina que você pode aplicar todo esse conhecimento adquirido no doutorado depois, né? O que você imagina para depois que o doutorado terminar? Sim, não, existem várias possibilidades, né? A parte de análise sensorial em si é muito vasta, né? A gente pode trabalhar não só na indústria de alimentos, mas cosméticos, com roupas, né? Produtos de limpeza, tecnologias, né? Com celular, computador, várias coisas. Então, assim, só a análise sensorial em si, ela já é um campo muito vasto, né? Cheio de oportunidades. A gente só tem que aprender a ir atrás, né, dessas oportunidades aí, ver onde que o profissional de sensorial pode trabalhar.
Então tem isso. Também tem as casas de aromas, né? No meu projeto eu correlaciono, eu também estudo muito um pouco, né? Não muita interação com a matriz, né? O aroma e a matriz em que aquele aroma tá. Mas eu estudo muito assim as interações entre os compostos voláteis. Então, isso em si seria uma oportunidade, né? Trabalhar na casa de aromas, ou como aromista, ou como na parte de sensorial, né? A parte de aromas, né? Ser aromista em si é quase que uma escola depois, né? Porque você precisa fazer vários treinamentos, né? Aqui nos Estados Unidos as empresas treinam, né? Demora aí em torno de uns 7 anos. E a partir, se eu não me engano, do seu 3º ano de treinamento, você pode fazer uma prova para se tornar um Certified Flavor Chemist. Or Certified Flavorist, né? Não necessariamente mas um aromista, né? Não sei em qual área, assim, eu tenho interesse de trabalhar, mas eu sei que eu gosto bastante dessas duas. E eu acho, assim, que essas são as duas principais, assim, com sensorial e essa parte de aromas, pelo menos nessa área aí que eu decidi seguir, né? E Brasil ou Estados Unidos para o futuro, nessas áreas? Ou onde País aparecer em que eu uma encontrar oportunidade um legal? emprego, eu não tenho preferência. Eu cresci, né, no Brasil. Eu voltaria para trabalhar em São Paulo, mas eu também moraria em qualquer outro país, assim. Eu sou bem aberta, eu gosto bastante de conhecer pessoas bem diferentes de mim. Eu acho bem legal ver o quanto as pessoas são diferentes, né? Tanto em personalidade, também culturalmente, eu acho que isso é uma coisa muito legal e eu gosto muito, aliás, dessa vivência, né, dessas experiências que eu tive aqui, de conhecer bastante gente. Então eu não tenho muita preferência, não. Tento não ficar pensando muito, né, que dá muita ansiedade, né? O que eu vou Pensar fazer? uma coisinha, uma etapa de cada vez, né? Um passo de cada vez. Perfeito. E que dica que você daria para uma pessoa que quer fazer uma pós-graduação, quer pesquisar mais sobre sensorial ou sobre áreas relacionadas? Que dica você daria? Então, para uma pessoa que está que tem uma base já, por exemplo, que fez engenharia de alimentos ou ciências dos alimentos, né, que tem esse background, a minha dica, talvez se a pessoa ainda está dentro da universidade, é buscar um laboratório, algo em que ela possa se preparar, né, aprender um pouco mais sobre essa área. Se é alguém que está, talvez, aí em uma área completamente diferente, se ainda dá tempo, né, da pessoa fazer um curso onde ela vai poder aprender sobre essa disciplina. E buscar emprego, né? Buscar oportunidades, né? Às vezes a gente acha que porque a gente não tem as credenciais, você não vai conseguir um emprego naquela área. Isso às vezes não é verdade. As empresas, elas procuram muito perfil, né? Você é capaz de fazer essa função aqui que eu vou te dar ou não? Né? Porque estudar, né, ser inteligente não é a história toda, né? Você tem que ter aí muitas outras habilidades, né, skills, né, que vão aí determinar se você vai conseguir um emprego numa área ou não. Uma outra coisa também é que eu estava lendo um artigo esses dias, quando você vai procurar uma vaga de emprego, às vezes você vê ali, né, todas as habilidades necessárias, mulheres, se elas estão, assim, abaixo de 70% das habilidades, né, se as habilidades dela, né, correspondem ali a 70%, abaixo de 70%, ela não vai aplicar. Agora, se o homem está ali nos 50%, ele vai aplicar. Então, eu acho que eu tenho isso muito forte comigo, que o não eu já tenho. Não interessa, sabe? Às vezes aquela empresa grande, né, que você morre de vontade de trabalhar, vai lá tentar, você não sabe, né? E invista em educação, né? Eu acho muito importante, né, a gente realmente saber
como eu vou dizer, a literatura, né, ali, as informações necessárias, mas também ter a experiência, né? E também ter as soft skills, né? Que são chamadas, né? Ter essa habilidade de conversar com o outro, de coordenar pessoas, de trabalhar em grupo. Isso daí são todas habilidades extremamente importantes, né? Isso é uma coisa que nenhum PhD, né? Um doutorado, um mestrado ou a faculdade em si vai te ensinar. Com Mas são certeza. muito importantes. E só comentando algo que você falou, esse artigo, né, que você leu que as mulheres têm que preencher quase todos os requisitos de uma vaga para aplicarem, enquanto os homens são menos rígidos com eles mesmos. Eu só queria comentar que eu também li sobre isso há algum tempo. E vamos mandar ver, né, mulherada? Poxa, tenta, vamos tentar. É o que a Angélica falou. Não, a gente já tem. Então, manda ver. Né? Não pode ficar preso, né? Com nada, assim, né? Às vezes a gente tem medo, se acanha. Pode ser assim, não, gente. Eu É tenho isso isso mesmo. muito comigo. Eu sou muito feliz, né, por ter isso, porque eu sei que a maioria das pessoas não pensam assim. E eu tento encorajar, né, as pessoas ao meu redor, meus amigos, a serem assim, né, porque é importante. Tem que ser Tá forte, né? certíssimo. É isso mesmo. E chegou mais uma perguntinha aqui, ó. Angel, você acredita que houve diferença nos aromas daquele vinho que foi mandado para o espaço pela NASA? Ah, eu vi essa história. Na verdade, eles nem estavam pesquisando, né, aroma. Na verdade, eles queriam ver se, acho que lá no espaço ia mudar, né, a composição química. E aí eu não sei, assim, qual que é o projeto da NASA em relação a isso. Eu li muito brevemente isso daí há um tempo atrás. Não sei, gente. Pra ser bem sincera. Não sei se mudaria, né? Porque a embalagem, né, fechada, eu já vi, tem casos, né, que as pessoas guardam o vinho, né, no fundo do mar, um negócio assim. Sim, teve retirado de navios, né, naufragados. Eu não sei, eu achei a maior viagem. Eu devia ler sobre isso, na verdade, mas realmente não sei não. E tem mais uma pergunta aqui. Olha aí. A Angélica curte tomar vinho branco ou vinho tinto? Ah, eu gosto de vinho branco, mas eu tenho um viés aí, né? Porque o meu projeto é em vinho branco. Mas os vinhos brancos, eles são muito mais aromáticos, né? Do que os vinhos tintos, né? Eu gosto muito de Sauvignon Blanc, Gewürztraminer. São vinhos que eu gosto bastante mesmo. E o vinho tinto, você tem os taninos ali, aquela destringência, né? Que é mais mais um componente ali, né, de complexidade que você adiciona ao vinho. E eu não gosto muito, assim, de adstringência. É muito difícil para mim eu falar assim, nossa, esse vinho tinto é realmente muito bom. Acho que eu tomei uma vez um vinho da Espanha, que falei, nossa, esse vinho é bom. Esse vinho é bom. Só que é muito difícil também você ter consistência, né, nos vinhos ao longo dos Eles anos. variam Então, muito, não adianta. Como? eles variam muito, né? Os vinhos variam muito. É difícil você falar. Não dá para você falar de tinto eu gosto da uva X. Porque se você pegar aquela uva de várias regiões, de vários produtores, vão ser vinhos completamente diferentes, né? Isso, Então, cada ano as safras também mudam, porque a uva ela é muito dependente do clima, né? E a cada ano o clima é diferente. Às vezes, se o enólogo ali muda um pouquinho o processo, né, a cada ano, isso daí também já vai alterar as características sensoriais do vinho. sim. Então, realmente, algumas indústrias aí, vinícolas muito grandes, eles conseguem fazer um vinho aí que todos os anos vai ser muito parecido, só que geralmente são várias safras, vários vinhos, todos misturados, assim, que eles vão fazendo blends até chegar ali num perfil bem similar, né, no Golden, né, na amostra lá que eles querem, né, no perfil que eles querem. Mas isso daí também já é um vinho que
tira toda aquela característica, né, do que é um vinho para muitas pessoas, né, que é você pegar aquele vinho varietal daquela safra e falar assim, nossa, esse vinho dessa vinícola, dessa safra, dessa uva é muito bom. Então, esses vinhos que já são mais consistentes, né, e ao longo dos anos não tem muito disso, né. Certo. Bom, então, acho que por hoje finalizamos nossa primeira live. Queria muito te agradecer, achei uma live sensacional, assim, por toda a pesquisa, por toda a parte sensorial, mas também por conhecer um pouquinho mais desse universo da pós-graduação, né? Da pós-graduação fora do país, como funciona, e foi muito bacana esse bate-papo. Queria te agradecer por estar aqui hoje com a gente. Sim, mais uma vez, eu que agradeço, Tati, pela oportunidade, eu te adoro, eu admiro muito seu conteúdo aí, diário, você sempre levando, né, mais conhecimento de sensorial para as pessoas, eu acho que é isso mesmo. Tomara aí que muitas pessoas aí se interessem mais, né, por sensorial e queiram trabalhar na área através de você, com certeza você inspira aí muitas pessoas. E então eu agradeço muito por isso, viu, pelo convite. Obrigada. E se alguém quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato através do Instagram, estou disponível se alguém tiver alguma dúvida. Eu deixei o arroba da Angélica aqui embaixo na descrição, né? Arroba Angélica Iobi com 2 Bs. Então é só falar com ela, só chamar a Angélica. E eu também fico à disposição aí para quem quiser bater um papo sobre sensorial, tem sempre conteúdo novo. Muito obrigada, Angélica. Pessoal, obrigada por acompanharem a live de hoje.